pessoal, mais uma vez estamos abrindo as portas do Saramban, esse podcast de literatura coreana, para convidar vocês para conversar com a gente. Dessa vez sobre uma novel, que é Semantic Error, da Jae Sori, que foi publicada aqui no Brasil pela New Pop. E hoje a gente vai ter duas convidadas super legais para falar com a gente sobre isso. E também lembrar todo mundo que esse episódio é mais um episódio patrocinado pela LTI Coreia. Obrigada, LTI. E a gente sempre fica muito contente. E aí agora vocês ainda estão se habituando com esse novo formato, que agora cada vez é um episódio sobre uma obra diferente, né? E a gente às vezes vai trazer convidado, às vezes não. Hoje é com convidado. Oi, gente, aqui é a Bruna. Sim, a gente estava louca para trazer essas convidadas que a gente acompanha faz tempo e finalmente conseguimos. Mari, Nai, muitíssimo obrigada por estarem aqui hoje. Vocês podem se apresentar para a gente, por favor? Olá, galerinha! Aqui quem fala é a Mari. É meio esquisito. É a primeira vez sendo convidada, então a gente primeiro quer agradecer muito o convite de vocês. Sentindo super importante, né? Mas a gente é do Pode Falar de Webtoon. Quem não conhece, por favor, conhecer. Muito obrigada. É importantíssimo. E, Nai, por favor. Oi, gente. Oi, gente. Meu nome é Nai. Eu também sou do Pode Falar de Webtoon. E é isso, assim, eu tô muito feliz de estar aqui. Tô um pouco nervosa, porque é a primeira vez. E quando a gente recebe convidado, eu também fico nervosa para receber os convidados. Jura? E aí eu fico, nossa, é a primeira vez que tá ao contrário. Como será que é isso? Só falar um pouquinho, gente. Eu tô muito feliz que se vocês estão aqui, que eu sou super fã. Na fala mesmo, sou super fã. Também, Still Saramban hoje existe, com o formato que ele tem, também é graças ao Pode Falar de Webtoon. Porque quando eu tive a ideia de fazer o podcast, eu falei assim, talvez falar de livro é meio chato, né? A galera não vai, embarcar, vamos pra uma coisa mais pop, vamos pra Webtoon. Será que tem alguém falando sobre isso? Aí eu achei vocês. Aí eu falei assim, putz, pior que já tem, pior que ela faz um negócio bem feito. Não vou mexer com isso não, deixa pra lá, vamos falar de livro, e ficou. E o Pode Falar de Webtoon já tem bastante tempo. Elas têm, acho que o episódio dessa semana foi 172, por aí. Acho que é isso, eu já perdi a conta. Já perdi a conta. Né? Foi. 21, então... Setembro de 2021. Exato. E tem mais uma host, né? A Made. Isso, em Floripa, né? Isso. Aí hoje que a gente tá gravando, que é dia 11, é aniversário dela. Parabéns! Porque ela está com muitos ciúmes, que ela não pôde estar aqui. A gente ainda vai gravar no aniversário dela, então... que pena! E, na verdade, também cada uma de nós está em um lugar, né? Então, as gravações são feitas à distância, sempre. Em fusos horários diferentes. Aliás, a gente deu muita sorte que Nayana está no Brasil nesse momento, pra gente conseguir receber ela aqui, né? Eu também dei muita sorte, porque eu também estou nervosa. Imagina se estivesse sozinha, pelo menos agora eu tenho uma companheira. E também falar que a mais nova acontecimento do Pode Falar de Webtoon, que é o portal, né? Sim. Nossa, sim. Porque a gente tem um podcast, né, desde 2021. E daí, vira e mexe, a Made chega pra mim, eu tava pensando em fazer tal coisa, desse jeito. Ela achando que eu ia falar, bacana. Ela falou, e aí eu chego e falo, bacana, vamos fazer? Porque eu acho que eu conheço uma pessoa, eu acho que eu conheço outra pessoa, então vamos fazer. E daí a gente, desde do mês de 2024, mais ou menos, e aí a gente começou a ver programador, para site, e foi assim que surgiu o nosso portal de notícias, que é o falardewebtoon.com.br, que, cara, a gente tá arrasando com a gente mesmo. Vocês estão fazendo muito bem. Tá muito legal. Porque quando começou eu pensei, nossa, acho que a gente consegue, né? Manter pelo menos uma por semana, uma por dia, uma matéria. E de repente, quando eu vejo, tá saindo 2, 3, 5. E eu fico, caraca, sabe? A gente tá conseguindo evoluir aí. A gente tá muito feliz com o portal. O nosso redator manda as matérias por dia pra gente revisar. Teve um dia que ele mandou 6, assim. Eu falei, calma. 6 é muito. Mas quando vocês escrevem tanto assim, vocês fazem várias de uma vez? Ele faz. Ele é uma pessoa, assim, ele tem ali a organização dele de, pautas a fazer. Daí ele já tem toda a pesquisa, todo o negócio. Em produção, para revisão, para postar. Ele é uma máquina. Ele é uma máquina. Ele é meu noivo. Eu contratei. Incrível, parabéns. Tá ótimo. Muito bom. Bom,
Eu acho que antes da gente começar a falar da obra em si, a gente queria saber, assim, como que vocês tiveram essa ideia de criar um podcast sobre Webtoons, se vocês já são fãs de Webtoon há muito tempo, como que foi isso e como vocês se conheceram para fazer esse projeto? Acho que sobre o podcast você pode falar. Eu acho Nay. que é mais fácil. Eu acho que ela pode começar. Investindo uma piada aí do começo do podcast, então... Eu trabalhava com a Mendes e teve uma vez que ela me mandou um print da tela dela, do trabalho. E em cima tinha o Drama Fever. E Fever, saudade. Saudades. E aí eu mandei e falei, nossa, você também... E a gente tava no meio de uma reunião, assim. Só eu e ela, mas era super sério. Eu falei, você também assiste K-drama? E ela, ai, meu Deus, não era pra mandar, eu morro de vergonha. Aí a gente virou amiga, além de trabalho. A reunião era de 1h30, meia hora era falando sobre K-drama, 1 hora era de trabalho. Sempre assim. E aí foi indo, aí teve um dia que elas duas gostavam de GOT7. E eu não sou muito fã de GOT7, mas as duas ficavam me mandando mensagem, tipo, 5 horas por dia mandando sobre GOT7. E aí eu joguei as duas no mesmo grupo do WhatsApp e falei, sejam amigas. Conversem. Chamava Meet and Greet. Meet and Greet Agassiz. Então você foi tipo a ponte, você conhecia uma, outra, vai. Sejam amigos. Joguem aí Exato. as conversas. Porque eu falava pra ela que, tipo, eu não tinha nenhuma amiga da minha idade pra falar. Eu falei assim, a única pessoa que eu conheço que gosta de GOT7 tem 12 anos. E eu já tinha, tipo, uns 20 e poucos. Tipo, não dá, Não bate, não né? bate. E ela falou, não, calma, eu vou te ajudar. E daí ela, então, se virem aí agora. E aí do podcast a gente estava, na época da pandemia, foi mais ou menos na época da pandemia, a gente também tinha um grupo de RPG, que a gente não tinha o que fazer, a gente ficava jogando RPG no Discord. E aí a gente tava conversando sobre o que a gente tava fazendo na pandemia, e eu tava conversando com a Mendes, e ela falou, porque eu comecei a ler isso. Aí eu falei, o que você tá lendo? Ela falou, eu tô com vergonha de falar, porque eu tô lendo. Aí eu falei, então peraí, vamos conversar. E aí depois a gente ficou tipo umas 3 horas falando só sobre Webtoon. E a Mari nunca tinha lido. Nunca. E ela falou, mas vocês vão gravar? Eu quero participar. Mas eu nunca li. Mas a gente falou, então vem, mas você nunca leu, mas vem com a gente. Porque foi uma coisa, a gente teve uma ideia, né, de fazer, a gente quer fazer um podcast sobre Webtoons. Eu olhei assim, eu falei, cara, isso vai dar bom. Eu falei assim, nunca li, não sei, mas eu quero participar. Não tenho noção do que, mas quero participar. Eu tô sentindo que vai dar bom isso daí. Ela, tá bom. Acho que também é legal a gente frisar a formação de vocês, né? Sim. Mari é da Rádio TV, né? Isso. Formada em Rádio TV. E Made e Nai são designers. Então, Somos. tudo a ver com o Webtoon, né, Exato. gente? Exatamente. E foi uma coisa que... É engraçado porque eu acho que eu comecei a ler Webtoon antes de eu saber que aquilo era Webtoon, porque eu sempre li muito mangá. E aí eu comecei a ler, eu falei, eu não sabia... Eu acho que o primeiro que eu li foi Orange Marmalade. Então eu li, eu não sabia o que era, só achei incrível. E aí depois de muitos anos eu voltei e foi assim, foi Maids. Foi a Maids que juntou. Eu falo que foi a Maids porque ela é a pessoa das ideias, assim. E ela tem as ideias 3 horas da manhã. O que pra mim é tipo 5 da manhã. Então eu abro de manhã, o meu celular tem áudios e áudios dela tendo ideias. Que máximo. Isso mesmo. Tanto que ela é a criadora, a fundadora, a gente Editora. é só o co-criadora, só dando os empurrãozinhos que ela precisa para as ideias. Maravilhoso. E daí eu comecei a ler mesmo depois do podcast, tanto que eu falei que era a piada, era exatamente isso, que é tipo, a Mari nunca leu, né, um Webtoon, e daí... Só que aí o legal disso foi que, pelo menos no começo do podcast, eu também servi como esse papel de quem nunca teve contato. Então acho que quem começou também, às vezes, a ouvir a gente desavisado, talvez aí também teve essa experiência, tipo, eu me identifico com a Mari, porque a Mari também não entende o que está acontecendo, eu também não sei. Espero que, né, até que chegou, né, o momento ali que finalmente chegou, que eu li meu primeiro Webtoon. Inclusive, eu preciso comentar que o Erro Semântico, né, Semantic Fair, foi o primeiro Webtoon que eu terminei, tá? Porque, assim, eu terminei ontem porque eu tenho muita dificuldade com mexer em celular, assim, pra mim, eu sou meio... Assim, é uma coisa séria? É no computador. Celular é mensagem, assim, rápida, fácil, sabe? Então... Tudo além disso é complicado. E eu sempre falo com ela assim, de noite eu não consigo ler, eu também tenho dificuldade para dormir, né? Então, se ficar em tela, é pior já ainda. era. Então, eu fiquei tipo, quando eu vou ler? Aí eu comecei a ler o Lore Olympus, físico. Aí eu falei, Físico. Eu fiz esse favor pra ela. Você fez, Físico. Mas aí terminou.
o volume 4, o quinto ia sair só o quê? Daqui um ano. Eu falei, não vou esperar. Eu falei, já que eu tô nessa, deixa eu tentar de novo o webtoon coreano, né? E deu certo. Então, vocês estão com uma missão também de me convencer a ver mais as 3 aqui. Ai, que incrível. Aquela, já vamos chamar ela, então, para um esquema de pirâmide. Ótimo. A gente já... Não, o Lawyer Olympus deu muito certo. Porque eu falei assim, Bruna, olha só. Era Black Friday, se não me engano. Eu falei, olha, vou comprar o Lawyer Olympus. Você não quer? O 1 e o 2. É a versão física, Bruna. Você não E tem desculpa. É lindo demais. É lindo. Mas eu tenho apaixonante. essa mesma coisa, tanto que eu fui comprar o álbum do God7, eu não consegui fazer isso do celular, eu precisei abrir meu computador, como é pra fazer porque é coisa séria. É coisa séria. Então, e eu sempre também tive dificuldade de ler, pode ser, tipo, Kindle, né, Isso. e-book, essas coisas, eu não consigo. Maravilhoso. Exato. Não faz diferença. Como foi isso? Porque acho que muita gente que está ouvindo pode não conhecer o webtoon, então a gente já explica aqui que é esse formato de quadrinhos em rolagem vertical, né? E virtual, mas então como que você, tipo, teve esse clique para poder começar a ler pelo celular? Então, que foi exatamente por causa do podcast. Porque Trabalho, né? Tipo, não, na igual verdade você. não foi bem trabalho. É porque a gente tem um quadro que é o Batalha de Descobertas, né? Que aí, como eu não conhecia nenhum, então a ideia era exatamente da Naida meio de trazer 2 webtoons e eu decidi ali o qual eu gostava mais, de acordo com o meu próprio critério, que cada episódio muda e nem sempre faz sentido. E daí teve um que elas trouxeram que foi o Andy Bass. E daí eu falei, né, porque ele tinha no negócio de sereia, né, vertical, eu achei legal. Eu falei, vou pegar pra dar uma olhada. E daí eu comecei a ler e eu comecei a perceber que era diferente de uma leitura de você ler um livro no celular, de você ler um webtoon no celular, né? E eu falei, olha, até que dá pra ler isso aqui, né? E eu comecei e fui, aí eu falei, então dá pra ler. Eu comecei a ler outro, aí comecei a ler outro. Aí sempre que elas indicam alguma coisa no Batalha de Descobertas, eu falei, então vamos ler esse aqui também. Mas, querendo ou não, eu acho que você ainda tem um pouco daquele que você lê o que a gente te indica. Você não é aquela de procurar. Eu ainda não cheguei nesse nível, ainda leio. Acho que o único que eu li que não é indicação delas foi quando a gente fez o especial de aniversário, que aí eu também a gente fez o Batalha de Descobertas e eu também tinha que trazer um. Entendi. Aí eu tive que procurar. A autonomia ali. Gente, e o pior que eu falei assim, eu fiz um storytelling pra mim, eu falei, não, olha só, eu sempre participo, eu sempre julgo, aí agora eu vou participar a primeira vez e eu vou ganhar. Vou ganhar esse Batalha de Descobertas, porque vai ser assim, a história da pessoa. Não ganhei, né? Obviamente ganhou uma pessoa mais experiente. Mas tudo bem. E a gente tá falando aqui muito de webtoon, e hoje a gente vai focar mais na novel. Mas aí, por que a gente tá falando bastante disso? Porque o Semantic Error é essa obra que tá em tudo, né? Tem webtoon, tem K-drama, teve animação em 4 episódios, teve filme. audiodrama, tem filme, tem tudo, né? Ou seja, sucesso. Exato. Muito sucesso. E aí, até falar pra vocês, né? Como que foi a experiência? Porque, gente, elas toparam, né? Esse desafio de ler esse tijolo, pra vir aqui conversar com a gente. E vocês são mais do webtoon, né? Sim. Como que foi essa experiência, né? Vamos trocar um pouquinho. Claro. Foi a primeira novel que vocês leram? Pra mim foi. Também. Primeira novel, nunca... Eu já tinha procurado alguma outra, não lembro agora qual que foi, mas também porque era um webtoon, daí eu fui ver a novel, daí eu só dei uma... Falei, tá bom. E não fui adiante, e porque também era no celular, né? Então... A tradução, pra dizer que não foi a primeira novel, eu li uma de um mangá japonês que foi ao contrário, foi do mangá virou a novel. Então era uma narrativa diferente também, não era igual a essa. Então... Foi um caminho diferente. Interessante, a gente pode aprofundar isso. Muitas perguntas, legal. Gente, então, para a gente começar a falar sobre a novel em si, acho que, primeiro, é importante a gente entender a narrativa, o formato da narrativa, né? Então, aqui é texto corrido, não tem imagem, é só texto. E webtoon e quadrinhos, etc., é uma outra linguagem, né? Tem o visual ali também. Falando um pouco sobre o consumo de narrativas online, seja webtoon ou novels mesmo. Como vocês percebem o interesse do público brasileiro nessa área? Vocês acham que está crescendo? E de que forma? Se isso é tipo nos últimos meses e por anos e por algum motivo? Como que vocês percebem isso? Bom, acho que crescendo tá. Assim, não só sou eu falando, né? Existe um estudo que
de análise de dados de 2021, 2022, então já faz alguns anos, mostrando que tem sim uma crescente de webtoons, de público de webtoon Na América Latina. na América Latina, então a gente entende que está crescendo. E eu acho que o webtoon em si, a gente percebe que cresce quando a Turma da Mônica lança um webtoon. Perfeito. Eu acho que assim, se Verdade. a turma da Mônica tá tentando explorar o formato, alguma coisa de mercado, eu imagino que eles entendam, né? Então, eu acho que daí a gente vê que tá crescendo o público de webtoon. Aí, de novo, eu acho que talvez seja um pouco mais difícil o acesso, talvez. Sim. Acho que não é tão fácil. Eu mesma, quando fui procurar essa que eu falei que eu fui tentar procurar, vi que tinha num aplicativo, mas aí eu não... Então, eu acho que talvez não tenha tanto, e também tem a questão de traduções, Perfeito. Sim. né? Porque mesmo o Webtoons, acho que tem muito mais fácil você achar uma tradução de fã para fã, né? Por aí, do que as novels, porque novel é muito maior, para você traduzir um contexto muito maior, porque são as falas, é mais curto, é mais fácil. E até porque o fandom, né, de língua inglesa é muito forte, né? Então aí você acha esses textos em inglês muito mais fácil, né? também. E para o público brasileiro, muita gente deve ter dificuldade, né? Mas eu acho que está crescendo pelo motivo que tem coisas impressas, assim. publicação, né? Impressas. Só de ter coisas impressas, e não, esse não é o primeiro novel impressa. Sim. Eu já vi várias por aí aqui no Brasil. E eu já vi várias no Brasil de novel, assim. Não em bancas, mas procurando na Amazon, ter novas traduções já é incrível. Eu acho muito bom. Exato. Aí eu acho que, então, aí a gente tem o impresso, e daí, né, só o que afasta mais é o acesso mesmo, porque tá vindo, gente. Vai vir, E a tá tradução? vindo. Uma hora a gente vai ser engolido também. E eu tentei ler novel uma vez e eu acho muito difícil essa tradução de fã para fã, porque a língua asiática, eles têm uma forma de literatura de escrever muito difícil. Não difícil de traduzir. Né? É bem diferente de traduzir. E às vezes de fã para fã eu sinto que fica meio, parece que é de Google Tradutor, sabe? Meio confuso, meio difícil de ler. E aí quando eu tentei até mesmo em inglês, eu falei, pera, isso daqui não está bom. Entendi. Mas a tradução oficial dessa aqui que eu li foi muito tranquilo. Porque eu falei, nossa, como é bom uma tradução bem feita, né? Faz toda a diferença. Ai, nossa, não tem comparação. Tanto quando tava ali, você falou que tijolão, né? Aí a minha noiva falou assim, nossa, mas pelo menos é leve. Eu falei, não, a leitura tá super fluida aqui. O negócio tá indo, engolindo páginas e páginas, porque realmente você não tem essa dificuldade, que é realmente quando às vezes, né, tem essa dificuldade para você... Essa frase não fez tanto sentido. Eu acho que essa frase era para ser mais ou menos sobre isso, mas está muito ao pé da letra. Então, às vezes, você tem que pensar um pouco mais até, né? Sim, sim. E até, que a gente está falando, o público está crescendo, mas vocês percebem que, assim, tem um público específico que é mais da novel, um público que vai mais para o webtoon, faixa etária, como que funciona? Vocês conseguem ter essa percepção? Um pouco, mas não muito. Porque eu sinto que... É uma coisa que eu estava conversando com a Mari, que é um grande diagrama de Venn, que as duas coisas estão... que elas têm os seus públicos, mas algumas vezes se encontram no meio e andam de mão dada. E às vezes tem outro diagrama de Venn embaixo, que é o de K-drama. Então, uma coisa puxa a outra, as 3 diagramas de Venn, e tem o ponto principal, que às vezes não é o grande... Não dá para falar que todo mundo que lê novel vai ler webtoon, e todo mundo que lê webtoon vai ler novel, mas às vezes as duas coisas vão se encontrar. E eu acho que a sensação que eu tenho é que do webtoon vem muito das novels. Às vezes, principalmente vagando pelo TikTok, muitas pessoas começam a ler o webtoon porque é asa da novel. Ou ao contrário, as duas coisas... Mas porque acontece muito esse caminho, né? Exato. Primeiro é uma novel, ela faz sucesso, aí algum artista vai lá e é contratado para fazer a arte. Exato. Inclusive, que é aqui, né, gente? A história de Suri e a arte da capa também é da Engi, não sei sei lá. como se pronuncia. Que é a artista que fez as artes do webtoon, né? Aí a capa, a gente estava até comentando aqui no off, né? Que a capa do... Porque tinha a capa ali. E aí parece um livro didático, né? Já confundiram com um livro de programação na minha casa. E talvez, né, pensando nesse sentido, faz até sentido, porém... Ou tipo um PowerPoint, né? Que esse PowerPoint, que ele é péssimo fazendo, né? Então tá aí a capa, abafa. E assim aqui na frente, né? Mas a gente estava comentando também, né? Que as próprias... o formato, né?
Eu não sei se você lembra, quando a gente fez o evento no Rio, a gente chegou a comentar, né? Que por que não vem mais, né? Se, por exemplo, os K-dramas fazem tanto sucesso e eles vêm de adaptação de webtoon. Cadê esse público que não tá lendo, né? Que não tá Exato. chegando aqui impresso, né? Por exemplo, True Beauty agora foi adaptado para anime, mas não é o mesmo público do drama, né? Não. É um público muito diferente, Sim. né? Aí True Beauty a gente tá falando mais de que é um webtoon. Mas, por exemplo, Business Proposal foi um sucesso tremendo na Netflix. Foi. Ele veio de uma novel, teve Sim. o webtoon também, mas ele veio de uma novel. Que facilmente faria sucesso por aqui. Sim! Cadê? Concordo. New Pop? É com vocês, Fá. Vocês sabem. Vocês estão entendendo, né? Essa indireta diretamente. Exato. Mas é sobre, gente. O público tem. Sim. Tanto que é uma coisa que eu acho que na CCXP, acho que não lembro se foi 2017, 2018, foi algum ano por aí, que o Centro Cultural Coreano, ele trouxe um stand de webtoons. Teve a exposição também, né? Né? Então, Teve. ele trouxe esse stand na CCXP, né? Que faz muito sentido. E parece que assim, eu tenho agora o podcast, né? E vocês nunca mais trouxeram nada de webtoon, gente. Cadê? Por favor. Mas cresceu bastante. Porque tá grande agora, acho que tá faltando, assim, não a divulgação, mas de entender que o público tá aí, eles só estão estendendo a mãozinha, você só precisa puxar que você vai pegar o braço, o corpo, tudo, que eles estão indo. Eu acho que ainda tem muita barreira da linguagem, né? Porque as próprias Também. plataformas, Sim. se tivesse tradução oficial em português, já seria... Nossa. Nossa. Por isso que eu tô falando, o pessoal tá com a mãozinha assim, se puxar, vem. É. Né? Mexer ali em tradutores e tudo. Exato, É. se dá uma puxadinha atrás, vai vir, porque... Mas aí entra em uma questão que eu acho que a gente já conversou aqui no podcast e eu não sei como que funcionaria. Porque, por exemplo, tem essas plataformas, certo? Uhum. Como que a gente tem que pagar os direitos para traduzir para outra língua? E aí, quem que faria isso? Seria uma editora, por exemplo? Eu não sei quem que faria esse trabalho, sabe? A gente até teve um episódio com o Júnior, tá no Pop, né? E a gente conversou sobre que eles vão começar a liberar algumas traduções deles em formato de e-book. Só que aí vai ser realmente pro Kindle, tal, não vai ser para plataformas, sabe? Sim, sim. É um lance diferenciado. Sim. Então, assim, realmente tem toda essa questão, né? De quem vai licenciar isso, como é que funciona. Mas a gente sabe que tem público querendo. Tem. É que a gente pode pegar mesmo as plataformas, tipo, grandes da Naver, né? A Naver Webtoon mesmo, ela poderia, ela mesma, tendo os direitos dos webtoons que ela tem, vir trazer essa para português, até porque existe até, tipo, perfil em espanhol, né? Porque só que eu falo, gente, o negócio é o Brasil. Sim. A gente é muito emocionado, mas emocionado de um jeito de, tipo, quando a gente gosta mesmo, a gente quer... E falta trazer pra gente. A gente vê aí a New Pop trazendo, né, as novels, a gente vê a Suma trazendo as versões impressas dos webtoons. Então, tem gente. Então, o que vocês estão esperando pra ganhar mais dinheiro? Às vezes eu falo, vocês não querem ganhar dinheiro? Eu tô querendo dar dinheiro. Verdade, tem a Suma. Eu esqueci disso. Tá bom. É porque, como eu já falei, eu que curto os físicos, ter na estante e eu ler é ótimo, né? Vamos aguardar então. Beleza. Então, partindo para a novel em si, que a gente ficou falando de vários vamos falar dela, dessa história. Como que foi para vocês, assim, ler a novel? Porque vocês já tinham lido o webtoon, o drama vocês chegaram a assistir Depois de ler a novel. Tá, Foi a eu gente vai também. falar disso também, tá? Então foi o webtoon, novel, drama. Pra Exato. mim, foi só a novel e o drama. Tá. Ela ainda ela ainda tem a resistência. Não, acabou. Foi o webtoon, você não leu? Não. Ah, foi a novel, Foi tá. a Made que leu o webtoon? Eu e a Meija. Tá. E aí, qual foi o impacto que a novel teve, assim, pra vocês? Se teve algum ruído de leitura ou alguma cena que vocês ficaram, nossa, aqui adaptaram super bem pro webtoon, etc. Vocês tiveram esse momento? Eu tive. certeza. Eu tive mais na sensação da leitura. Porque, assim, como parece que aprofundaram mais psicologicamente quem são eles. E os sentimentos deles, e como eles pensam, e como é a rotina deles. E no webtoon, o tom é outro. Não sei se vocês Eu concordo. concordam. O tom é outro, da psicologia dos sentimentos deles. E enquanto eu li a novel, eu falava, então é assim. E me causou sentimentos diferentes também.
Porque no Webtoon, no momento que eles estão... Que o Jaehyun tá tentando irritar ele, vestindo vermelho e tudo mais. No Webtoon eu achei muito engraçado. Eu achei muito bom. E na novel... Na novel... Nossa, se incomoda, é Eu fiquei... angustiante. Exato. Eu fiquei muito incomodada. Eu falei, amigo, para. Não Tá pode. incomodando. Você tá passando de uma barreira que é falta de respeito. Mas no Webtoon eu tava tipo, ai, que divertido. Ai, que legal. Eu acho que é importante falar, calma, é porque a gente não falou Vamos falar do enredo. enredo. Desculpa. Desculpa. Não, a gente é que foi falando aqui e esqueceu. Então, o Semantic Error é uma obra que se baseia em um romance entre dois homens. Então, BL, né, Boys Love. E tem o... Ai, meu Deus, eu sou péssima de nome, Denise. Sanwoo, que ele é super metódico, racional pra caramba, é programador, então também tem mais nuances que a gente vai trazer aqui dessa personalidade dele, que no Webtoon fica um pouco por cima, né, e na novela, pelo visto, aprofunda mais. E o Taehyun, que é popular, é descolado, tem piercing, tatuagem, tudo. E ele é designer. Então, aí, eles vão fazer um trabalho juntos em uma disciplina X da faculdade. E acaba que o... Suyon. Sanwoo. Sanwoo. Tá vendo? Eu sou péssima. Chuseon. Ele acaba fazendo o trabalho inteiro. E por ele ter feito o trabalho inteiro, ele só bota o nome dele. Eu acho muito válido. Eu acho também. E aí... O próprio Taehyun, ele não se forma por causa disso. Ele começa, então, a provocar, né, o Sanwoo. Eu vou anotar aqui. E aí começa essa provocação, que no Webtoon fica tipo, enemies to lovers, né? Que bonitinho. E na novel, incomoda. Essa incomoda bastante. O plot é basicamente um enemies to lovers. Exato. Eles começam aí com essa rusga que aconteceu com esse incidente do trabalho na faculdade. E é bem isso, o que a Nai falou. Pra mim, lendo o Webtoon, eu achava divertido, eu achava tipo assim, legal, ele tá incomodando o outro. Beleza. Ele é chatinho também, né? Ele é folgado mesmo. Folgado. Só que, assim, tava divertido. Mas na novel é angustiante, porque a gente vê exatamente esse aprofundamento de como que o Sanwoo tá se sentindo. E que passa de um nível, tipo assim, de uma irritação, sabe? É um incômodo mesmo, assim, pesado. Sim, exato. Aí eu fiquei, gente, isso não se faz, isso não é legal. Porque ele coloca, eu pensava até em coisas assim comigo, que eu falei, cara, se eu que sou eu, estou de boas aqui. Quando também eu tenho que trocar de lugar, alguma coisa, alguma mudança, eu, tipo, fico meio perdida. Eu tenho isso de, tipo, não sei o que fazer, eu perco a nossa... Imagina ele. Eu falei, gente, não, deixa ele no lugar dele. Não é com isso. Chega! E eu acho que é muito difícil esse plot, né? Eu não curto muito esse plot, tá? Só pra falar que me irrita um pouco. Eu fico irritada. Então, eu acho que o plot, ele leva muito a isso. Então, tem que ter uma dose ali muito certinha para que não ultrapasse esse limite e fique um assédio ou uma coisa muito chata mesmo. Concordo. Então, talvez nesse caso, a novel, que foi a primeira obra, né? Exagerou e o Webtoon deu uma enxugada. Sim. No começo é bem tóxico, né, gente? É Porque bem ele tóxico. Muito chato. E E eu achava até assim, por exemplo, no Webtoon, como você falou, do Tom, parece até que o Sanwoo tá irritado, mas que ele também, tipo assim, que chatinho, não é pra tanto ele tá se irritando tanto. Quando a gente lê a novela, a gente vê que é pra tanto sim. Ele tá incomodado, né? Não é uma coisa assim, eu fico chateadinho que sentado no meu lugar. Não, gente, é todo um sistema que ele tem que seguir, e que se aquilo sai do fluxo, desestabiliza o cara. O cara, ele chega em casa drenado, ele só quer chegar em casa e deitar. Exato. Só isso. E no Webtoon eu sinto que ele é retratado como uma pessoa que gosta de rotina. É isso, ele gosta da rotina. É mais leve. É bem mais leve. É bem mais ele é uma pessoa metódica, mas ok, né? É irritante, mas não sai disso. E aí na novela você só fica tipo... dor no coraçãozinho. Tipo. Que vamos falar já claramente. Na novel, o Sanwoo é muito mais retratado com características autistas. Né? E no Webtoon isso é suavizado. Apesar de que, como várias obras que a gente já leu, e a gente sempre acha essas características, essa daqui também é uma obra que não tem diagnóstico, né? Apesar que vários... tem até colegas nossos que já leram e que são autistas e que já falaram, nossa, ele é autista. Ele é muito eu, tipo...
E se a gente procurar também resenhas por aí na internet, Sim. tem muita gente falando, né? Que, olha, eu sou autista e eu me identifico muito com o personagem. Ele tem todas as características e tal. Mas a própria novel deixa bem claro que ele já foi no médico e que não é e tal. Pra mim, há controvérsias. Opiniões. Pra mim, até tem controvérsias, porque eu acho que no começo ele começa dizendo que não tem diagnóstico e no final... É. E daí eu fiquei, pera, como tem ou não tem? E ele fala, até chega e fala, não, eu tenho toque, né? Que é o... E no começo ele fala que não tinha toque. Exato. Que Tá, aí- uma dessas anotações é isso. Tá vendo isso daqui, ó? No começo, ele não tinha toque. No final, ele tinha. Ele Opa! sempre tem. Porque eu falei assim, condiz, assim, mas eu falei, acho que não é só toque, né? Assim, é óbvio que tá, ali pra mim, é óbvio, tá claro ali, né, as coisas que ele tem, porque é isso de precisa seguir esse fluxo, porque se sai, né, vai dar tudo errado. E Mas também tem a nuance meio que social nessa coisa. que aí ele tem também essa dificuldade de reconhecer faces e tudo mais. Pra vocês que também assistem K-drama, no começo eu achei que, tipo, ia rolar ali uma Eu também. prosopagnosia, né? Que é uma condição que a pessoa tem dificuldade de reconhecer rostos e tal. E que isso é muito plot de K-drama. Sim. Tá sempre ali. Eu falei, nossa, na Coreia essa condição é, tipo assim, tá em todo lugar. Não é raro não, gente. Mas aí não é, né? É só essa questão. Desligado, né? É só uma questão que ele não guarda a informação Não daquela precisa. pessoa se ele não achar que ela vai ser útil pra ele ou Sim. alguma coisa assim, né? Sim, descarta. E aí é sobre, assim... Ai, que gente, é tudo. Eu tenho dificuldade, às vezes, de reconhecer também, de ver uma pessoa e marcar a fisionomia de... Ah, não, você é a mesma pessoa, tanto que, pra mim, eu também... Aí eu fico imaginando ele. Então, eu sempre falo, cara, se isso pra mim, nesse mínimo, já é assim, imagina pra ele que é, tipo, uns 200% mais. Eu realmente não ia conseguir... Tipo, socorro. gente. Assim, é num nível... Exato. Porque se a gente pensa que ele seria uma pessoa no espectro, isso desestabilizava muito ele. Sim. Tem um ponto aqui, eu achei a página, gente. Na página 368. Que fala novamente sobre a questão que ele já ter ido ao médico e tudo mais. E aí tem toda uma explicação da mãe dele, né? Que é ele falando de como foi, né? Quando ela levou ele para fazer os testes e tudo mais. E ela explicando para ele, super metódica também, a mãe dele, né? E aí a gente tem uma questão, que o TEA é hereditário, né? E muitas vezes a gente fica sabendo hoje em dia de mães que estão levando seus filhos para fazer testes, e aí ela descobre, opa, mas eu também faço isso. Aí o doutor fala, então, mas você também é. Vai. E aqui a mãe do Sang-woo fala exatamente isso, né? Peraí, deixa eu ver. Depois que ela fala todas as características que ele tem e que ele pode viver normalmente em sociedade, que é só ter umas manhas, né, que ela vai ensinar ele, porque ela fala assim, não é uma deficiência, não há nada com que se preocupar. Eu também tenho os mesmos sintomas. E eu estou vivendo sem grandes problemas, não estou? Isso pra mim foi, tipo, a cartada final, assim, que... Viu? Sim. E tanto que eu acho que muito do jeito que ele raciocina as coisas é um jeito que ela raciocinava e ensinou ele a raciocinar, a lidar com isso dessa mesma maneira, de tipo, sim, não, tipo, ele que também, porque ela vai explicar as coisas, ela explica, não, isso é desse jeito. Ele, então, é uma coisa que ele entende, que ela entende, que os dois ali, onde se encontram, né? E aí eu até pensei, será, de repente, não é que ele tá no espectro, mas por ele ter sido criado por ela desse sistema ultraconservador ou super metódico, talvez seja isso. Mas quando a gente vê a questão psicológica do sofrimento que ele tá tendo, aí eu falo, não, aí não é só uma questão Não é só criação. Né? Exato. Mas aí entra uma dúvida. Vocês acham que não tem esse diagnóstico porque deixou em aberto, ou porque a autora, porque isso é muito complicado. Às vezes, a autora não é versada nesse assunto, então cria um personagem com essas características, alguém que é exagerado em métodos e tudo, e que leva a entender que tem o diagnóstico, mas ela não coloca isso. Então, assim, vocês acham que foi meio que intencional não ter o diagnóstico ou foi meio que um deslize da parte dela de tipo, não quero entrar nesse ponto ou não sei entrar nesse ponto, sabe? O que vocês acham? Eu conversando com a Mari, eu senti que foi um pouco do deslize dela, assim, sabe? Porque eu sinto que ela coloca isso como uma característica dele e o fato dela não expandir, não abordar mais na história e não colocar nada me deixou um pouco incomodada. Que ela fala, isso é a principal característica desse personagem, mas eu não vou mais falar sobre isso. E eu fiquei um pouco tipo,
Ok, mas ele vai continuar sendo assim. É o Você é o personagem, o cadê ser o humano. resto? É. Então, eu, como sou dessas, né? Eu vou pesquisar, gente. Ótimo. E existe uma questão aí nas letras, né? Escrita criativa, que a galera chama de codificar o personagem como autista. Tá. E o porquê que tudo isso acontece? Aí existem alguns estudos, né? E, gente, é básico, porque até uma pessoa autista na vida real, fora da ficção, é muito difícil para ela conseguir comprovar um diagnóstico. E mesmo quando ela tem um diagnóstico, a galera vai e fala assim: ah, mas você não parece. Mas você não entendeu? Exato. Então, para um autor, é muito difícil ele colocar isso e, assim, ao mesmo tempo que ele pode descrever, existe. Gente, o Sheldon, no Big Bang Theory, entendeu? Sim. Existem muitos personagens fictícios que estão codificados como autistas e que não têm diagnóstico na trama, né? Sim. E aí, existem estudos falando sobre isso, que isso também é uma questão que está na nossa realidade, porque a gente tem uma barreira em faz aceitar sentido. o autismo. Sim, faz sentido. Em aceitar que você... Porque se você fala assim, eu me identifico com São U. Ah, mas espera, não, ele não é autista, gente. Ele não é, ele não tem um diagnóstico, entendeu? Então tem essa barreirinha aí. E aí você falou da questão da característica. Eu peguei um trechinho de um artigo, depois eu coloco na descrição, gente, que é grande lá. E vale muito a pena ser lido, muito a pena. Tá. Que fala sobre headcanon, que é quando os leitores enxergam uma coisa na obra e falam, é isso e ponto. Sim. Que é o caso aqui de Semântica e Erro. A galera que lê fala, não, ele é autista. Exato. Ponto. E é isso, ninguém me convence do contrário. Até porque se convencer o contrário, problemas, talvez, não sei. Acho que ele vai precisar de mais terapia. Aí tem um pedacinho do final do artigo que eu li que fala assim: enquanto pessoas autistas existirem no mundo real, personagens codificados como autistas continuarão surgindo na ficção. Da mesma forma, enquanto os fãs autistas continuarem se envolvendo com a mídia, eles continuarão a apontar esses personagens e a criar headcanons autistas. A única chance de que isso mude um dia é se autista se tornar um rótulo não tão distante da personalidade que os criadores se sintam tão confortáveis reivindicando o rótulo real quanto seu esquema de características, enquanto ainda escreverem um personagem completo e mais completo com um diagnóstico. Os personagens não serão mais codificados como autistas, eles serão simplesmente autistas. No entanto, simplesmente se tornar autista é um luxo que muitas pessoas autistas no mundo real ainda não podem reivindicar. Então, pode demorar um pouco para que a nossa ficção se atualize, a menos que a ficção comece a ajudar a liderar o caminho. Exato. Porque é isso, gente. Para um autor colocar um diagnóstico, tem toda uma carga que ele vai trazer que, às vezes, ele quer se desvencilhar. Sim. Porque ele não quer que aquilo se torne didático, explicativo e entre nesse ponto, né? Sim. Porque às vezes tem medo de falar, se eu falar que é autista e fizer alguma coisa que não é, ou que não se espera, e alguém acha que... Aí vão falar mal, que não tá bem escrito. Então, se eu não digo que eu vou dizer, porque não é. Então, ele tem alguma coisa, então ele é metódico, mas ele não é isso. E eu posso caminhar ali, mas às vezes eu sinto que realmente fica faltando. Mas beleza, mas você trouxe, você quer que essa seja a personalidade principal dele. Então, talvez aprofundar, talvez ele não tivesse o diagnóstico fechado, mas você chegou até a parte dele ir em médicos, de diagnosticar o toque. Então, por que não, né? Ser mencionado que tá... E podia ser até uma questão, não, mas você não é, mesmo, sabe, para falar disso, porque a gente entende que é a realidade, mas eu acho que faltou, tipo... Eu acho que você falou um ponto bom, porque assim, você pode criar personagens e você não ter que identificar, esse daqui tem TEA, esse daqui tem sei lá o quê, ansiedade, depressão, porque são personagens complexos, mas uma vez que você entra nesse ponto e não vai até o final, fica essa lacuna, ruído, né? Complicado. Para vocês que consumiram essa obra em diferentes formatos, na novel e para o webtoon, por exemplo, vocês sentiram falta de alguma coisa, de aparecer em um ou em outro, algo que vocês ficaram, nossa, aqui foi super bem adaptado? Eu não sei. Sabe por quê? Porque Porque eu li o webtoon faz muito tempo. Então, quando eu li a novel com os olhos de aproveitar essa história que eu já conheço, mas não foi vou caçar as diferenças. é mais por primeira leitura, assim, digamos. Foi, mas pra vocês. E além do mais, porque eu tava aproveitando a novel como a novel. Como essa leitura... Eu comentei com a Mari, eu sei que foge um pouco da pergunta, mas eu estranhei um pouco a posição do narrador na novel. E eu fiquei...
assim. E isso me deixou um pouco estranho, então eu aproveitei a história como outra história. Então, Entendi. mas se vocês tiverem algum ponto, eu estou super curiosa para ouvir. Ó, A gente é convidada, mas a gente entrega perguntas. quero a gente saber. devolve perguntas. ó, o meu caso, eu não li a novel. Tá. Eu só vi o drama, o filme e o webtoon. Ok. Somos... Também tenho Então, tipo, o narrador, não sei dizer, mas do webtoon pra primeira temporada do drama, por exemplo, por ser um BL, assim, curto, né, episódios curtos, eu senti que foi tudo muito rápido. Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, calma. Sim. Porque são 8 episódios, cada um com 24 minutinhos, então, assim, eu tenho muita dificuldade quando as coisas passam muito rápido e superficiais. Então, isso pra mim foi muito complicado. A parte que ele implica com o Sonu, né? Aí foi. Foi mais suave, assim, né? Do que no webtoon. Então, ok. E aí, vocês falam da novel, que foi... Então, só foi assim, só avisando, né? Mas essa rapidez, assim, me incomoda um pouco. Nossa, assim, eu também, porque eu assisti o drama, né, e li a novel, e daí eu até comentei com a Nay, eu falei, gente, a novel é um prato de sopa e o drama é uma colher de chá, né, é isso. E daí eles pegaram dessa sopa e falaram, é isso aqui que a gente está adaptando. Sim. Então, em relação, assim, à adaptação é realmente isso, ó, suaviza tudo. E daí eu até conversei com ela, né, que ela já tinha lido o webtoon, a gente acha até que foi tendo esse processo, tipo, tem a novel, aí o webtoon deu uma... Vamos lá dar uma suavizada aqui na personalidade, nessa questão da irritação. O drama foi lá e falou assim, a gente consegue suavizar ainda mais, porque, né, é rápido. Mas acho que a principal diferença é exatamente essa questão dessa densidade dos personagens, né? Porque na novel a gente tem... Como normalmente, né, a gente tem o livro sempre mais, com mais detalhes do que a adaptação para filme, para qualquer outra mídia, assim. O livro é sempre um pouco mais robusto, porque ele tem... É muito mais fácil no sentido, você consegue imprimir 5 páginas a mais, que não vai dar problema, mas 5 minutos a mais numa obra é muito mais caro. Então, Verdade. O que eu sinto é que o drama é meio que, assim, feito para fãs. Sim. Então, assim, uma pessoa que vai assistir ele sem ter lido a novel, sem ter lido o webtoon, vai achar legalzinho, mas vai falar, tá, ok. Ou como a Bruna falou, muito rápido, muito corrido, assim, porque é corridão mesmo. Assim, não Sim. aprofunda quase nada nos personagens. Então, assim, ficam muitas lacunas. Que a gente que já leu e que é fã da história, pra gente, ai, que legal, que ótimo, entendeu? Incrível, colocaram uns atores bem legais, que casou com o personagem e tal. E aí fica pra nossa imaginação, né? Sim. Porque ali foi muito corrido mesmo. Foi. Inclusive, tinha especulação de uma segunda temporada, depois que um dos atores principais saiu do exército, mas até agora nada, né? é tanto que tem coisas, acho que no drama, que eu acho que eu só entendi porque eu tinha lido a novel antes. Sim. Que eu falei, porque aí eu falei, isso aqui não faria sentido nenhum se eu já não soubesse alguma informação. Exato. Concordo. De, tipo, tem um pouco disso, de você precisa ter a novel, porque talvez se você vê o drama, você ainda dá uma... Tá, você passa porque ele é isso, ele é rapidão, porque ele é até um web drama, então a gente... Menor ainda. Então é menor ainda. E daí acho que falta, né? Realmente que são essas lacunas que ou você sabe, ou você aceita e segue a vida. E eu acho que essas lacunas, elas beiram também uma certa bobeirinha, porque eu achei bem bobinho, assim. Sim. Que quem é fã, não, é isso, lindos, maravilhosos, mas pra quem tá, tipo, só começando e ama BLs, fica meio... Não sei, né? Eu achei que ficou meio bobinho. Ao mesmo tempo, foi um dos primeiros BLs coreanos de maior sucesso, né? Sim. Furou a bolha do BL e tal. Aí virou filme, foi pra cinema e muita gente pedindo segunda temporada. Então, eu acho que, assim, suavizou muitas coisas, mas agradou muita gente até que não conhecia a história, né? Sim. E aí, entrando nessa pergunta sobre K-drama, por que vocês acham, assim, que... fez tanto sucesso? O que vocês enxergam, assim, de ter cativado tantas pessoas? Eu acho que então acho que é o que a gente vai falando da suavização das coisas. Porque então a gente tem a novel, ali mais densa, tanto os psicológicos dos personagens quanto a parte erótica, tá ali. Verdade. A gente chega no webtoon, a gente não vai nem... Eu não vou nem usar o termo censura, mas já vai dar uma suavizada, a gente já vê que, né, menos... E quando a gente chega no drama,
ele é assim, fofinho. Muda a aquele classificação indicativa. aquele K-drama de selinho, entendeu? Que eu coloco minha avó pra assistir, sabe? O tapinha na minha cabeça. Tá com o olhinho aberto, um cone aberto, outro com o olho fechado com aquela carinha assim de beijado. Então, a gente percebe que essa suavização, ela atrai mais o público porque é até onde as pessoas ainda estão, até que a gente pode aceitar. Porque a gente pode até ver isso aqui nas novelas aqui, né? De tipo, vai ter o personagem, sempre teve um personagem gay, mas era sempre a gay afeminada e tal. Isso era o aceito. Né? Aí depois, uma novela das 9, então que já passa mais tarde, que é para uma audiência, né? Com uma classificação indicativa maior, aí pode ter um beijo. Então a gente fala, não, então beijo na TV aberta está aceitável. Então acho que o fato dele ter estourado essa bolha é exatamente isso, porque ele só tem o beijo, né, e é um beijinho, tipo, bem fofíssimo, e que as pessoas, então eu posso aceitar esse romance, né, consegue também, como a baixa classificação indicativa, chega para mais gente, porque... Quem vai ler a novel, às vezes pega uma pessoa de 13, 14, não vai ler essa novel. Aliás, bom ponto. A gente tinha que ter falado no começo. Isso aqui é para maiores de 18. E olha, gente, aqui, ó. Eu tenho também essa marca. Ela marcou. Ótimo. Daqui pra lá, Daqui, esse 1/4. esse pedaço aqui, proibidão. Porque, assim, não é assim... Ela não alisa, a autora não alisa. É descrito com detalhes, entendeu? Muitas cenas de sexo explícito, né? Sim. São realmente, não dá. Não dá. E total, né? O drama ficou fofo, né? Exato. Aí diminui. Porque aí, uma classificação indicativa 18 já vai chegar em menos gente, porque 18, então aí já vai diminuindo. E como eles foram suavizando, foi aumentando o público no qual eles podiam chegar. E daí tá mais suavizado, tá mais simplinho, tá mais no beijinho, tá no que o pessoal, não, isso aqui eu ainda posso aceitar como um romance entre homens, então Também tá tá bom. um pouco na mesma vibe Heartstopper. Tá, também tem isso, porque o Heartstopper, eu acho que, É. né, que acho que 2020, que começou a sair na Netflix também, por aí, então já trouxe pro gênero uma visibilidade, por mais que a autora tenha aí algumas questões que outra pauta, mas outro assunto, mas querendo ou não, é um romance entre homens que ficou, todo mundo aceita ainda, né? Que ficou popular, que saiu também ali, então vai popularizando o gênero, aí você vai procurar outra coisa para assistir, você encontra esse que também é fofinho, que também é bonitinho, e acho que vai nisso. E sobre, assim, sem ser o drama, mas a obra em si, o conteúdo dela, por que vocês acham que foi tão bem recebida? Teve esse grande sucesso? Porque todo mundo Qual o ama. diferencial, assim? Qual é o tempero dela, digamos? Tenho minhas suposições, mas nada científico. Eu acho que um fato de ser um enredo comum do Enemies to Lover que tá fazendo muito sucesso. Eu acho que é algo que chama muita atenção. E querendo ou não, eu acho que BL hoje em dia é algo que também tá explodindo muito, assim. E eu acho que ela foi só a base, ela foi a escolhida. Não que necessariamente ela tenha algo de especial, mas ela foi a escolhida. Porque ela é uma história boa, ela é uma história que não é o meu ponto, em comparação com outros BLs, o nível de toxicidade é bem mais baixo. Então, ela é uma boa representação na medida do possível, sabe? Entendi. Então, eu acho que é... Porque acho que a gente vê até a preocupação nela de, tipo, de quando ele foi tóxico, até mesmo na novel, mas não, foram só 3 dias, não, foi só uma semana, tipo, eu não sou mais tóxico, passou, tipo, eu acho que tem essa preocupação, né? Exato, tem essa preocupação de falar, não, passou, e daí como a gente falou dessa suavidade, mas no drama não é realmente só uma irritação ali, então, não, passou, realmente foi 1, 2 vezes, e a gente agora pode ser amigos, namorados e tudo mais, e tá tudo bem. E eu acho que também, por mais que foi uma obra, assim, o drama, barato no sentido quando a gente fala de baixo orçamento, lembrando que baixo orçamento não é uma Coca-Cola e uma coxinha, porque isso é baixo orçamento de faculdade.
Tipo, baixo orçamento pra obra, né, audiovisual é um pouco maior, mas a gente vê que ela é super bem feita. Ela não parece um web drama. Você assiste, você não... Assim, tirando a questão do tamanho e da quantidade de episódios, você fala, cara, isso facilmente seria um drama, uma produção, tanto que depois teve a versão pra filme, né? Então, porque é muito bem feita. Dá pra, eu olhei e falei, cara, esses atores são bons, eles estão entregando, tá dando certo, tipo, tem ali, eu falei, dá pra ver o baixo orçamento, mas não é uma coisa que, tipo, aí dá pra ver, incomoda, porque não. Eu fiquei surpreendida, assim, positivamente, nota 3. Não, mas realmente, eu achei que o drama, ele tinha uma proposta que entregou e dentro disso ele tá... E eu acho também que ele tem, pra mim, na minha cabeça, nada científico. Nada científico. Um concorrente que é o Modal Sushi. Sim. Só que um é chinês, outro é coreano. Então, os dois, pra mim, são os grandes bases de BL, assim, então... Sim, eu concordo com Mas eu acho interessante a gente lembrar que a gente tá falando do Modal Sushi também, tem adaptação. E, Sim. nossa, um estouro, né? Exato. Gente? Mesmo com toda a censura que teve em cima, que ainda assim, muito sucesso. E aí lembrar que, realmente, ele já era um sucesso antes das adaptações. O próprio Modal Sushi também é um fenômeno de vendas, assim. E o Semantic Error, além de ser fenômeno de vendas, premiável, né? Sim. A novel, em 2018, ela foi premiada, né? Aí depois que foi recebendo as propostas para virar um livro físico e tudo isso, né? Porque até então era lançado na internet Digital. e e-book, né? Sim. Tudo digital. E aí virou livro físico e teve todas depois essas adaptações. Então a gente sabe que já agradou muito o público só a novel. E aí falando um pouquinho de estrutura, que até a Nay falou, né? Vamos. Do narrador, né? Porque isso muda, né? Exato. Porque no Webtoon é tipo tudo assim muito claro para a gente que está observando de fora, mas eles só vão conversando. Sim. Exato. E na novel a gente tem, eu achei incrível. Gente, Eu também adorei. Adorei. Vou confessar que no começo eu tava achando assim uma leitura meio difícil, porque eu tava achando assim vocabulário meio pobre. Obrigada. Eu pensei assim, por que eu inventei? Exato. Porque agora mais de 500 páginas. Eu achei que ia ser muito sofrível, porque o começo tava difícil. A gente fala mesmo, viu? Obrigada. Eu tava com medo de falar isso. A gente conversou, falou assim, ok, a gente vai... Vamos ver o que ela usa. Se abrir a porteira, a gente... Porque tava difícil, assim, é repetitivo, sabe? Assim, a escrita não é, nossa, das mais maravilhosas. Aí você vê a força do plot, né? Exato. Porque mesmo não sendo aquela escrita maravilhosa, você fica preso, você quer ver. E aí, tipo, você vai lendo o primeiro, segundo capítulo, aí os capítulos são divididos, alguns capítulos com número, que são números binários, e outros capítulos com o nome das cores, né? Exato. Aí até achei, assim, uma escolha interessante, né? Que a New Pop não traduziu nem o título, né? Nem as Deixou o Semantic Error e nem os capítulos, né? Também ficou com os nomes das cores em inglês. Deixou assim mesmo. Não vejo muito sentido. Erro semântico, vermelho, verde, tava tudo ok. Ok. Mas tá bom. Aí eu tô lendo, né? Aí o primeiro capítulo é na visão do Sang-woo, que é o programador. E aí o segundo também, o terceiro, que é Red, as cores, entra na visão, no ponto de vista do Jae-yoon. Sim. E aí eu falei, nossa, que interessante. Será que vai ser assim o livro inteiro? Intercalando? Então é isso. Eu voltei no começo, eu falei assim, no começo, então esses capítulos vão ser ele, nesses capítulos vão ser outro. E esse outro? Tem um outro que tá escrito aqui em francês, gente. Aí eu falei, da onde veio esse francês? O que será? O que será? E aí eu já tinha pegado essa sacada. Falei, nossa, achei genial. Sim. Dual point. Adoro. Achei muito legal, assim, colocar essa coisa de cima, né? Achei muito legal. Aí, no final, aí a New Pop colocou aqui, eu não sei se isso estava também na versão original, né? Mas a New Pop colocou aqui um extra, que explica exatamente essa questão dos capítulos, né? Acho que quando eu peguei também pra ver os capítulos, eu fiquei, nossa... Quando eu vi Riders, eu falei, nossa, RGB por quê? Porque... Aí eu fiquei, por que tem esse Mickey, por quê? Aí na hora que eu vi que tinha um designer, eu falei, é por isso, porque tem um designer. Tem a ver com a linguagem de programação e com o designer, né? As cores e tudo mais. A linguagem de programação, tá bom, eu vou aceitar. E o francês é o capítulo que é o ponto de vista da amiga, que é do curso de francês, né? Literatura, língua e literatura francesa. Achei incrível, genial. Achei muito bom. Eu perdoo a escrita pobre. Yes.
porque eu também achei legal. Eu também Assim, gostei. até de ficar indo e voltando deles, eu achava interessante pra você ter o que cada um tava achando. Porque, assim, a gente fica, assim, tipo, para de mexer, né, com o Sang-woo, para. Mas a gente também entende que o cara não sabe o que se passa. Tipo, pra ele é... E ele se sente atraído pro Sang-woo há muito tempo. Isso eu achei genial. Isso faltou nas Faltou- adaptações. Sim, em Sim. todas. Tanto no K-drama. Quando eu vi que ele já conhecia ele, eu falei assim... O pescoço dele. Quando Gente, vai pro o ponto de pescoço, vista... isso eu lembro. Perdeu essa parte. Quando vai pro ponto de vista do Jae-yoon, ele já estava de olho no Samu faz tempo. muito tempo. Ele já tinha notado a presença dele. Mas é que, não, mas o pescoço tem no Webtoon. Tem Fica no Webtoon. fissurado. É. Mas é bem, tipo, só o pescoço e pronto. Ele já tinha, o Jae-yoon já tinha notado o Samu desde o primeiro, sabe a reunião de calouros? Aham. Recepção? Nesse dia, ele já tinha notado ele. Que foi quando teve a bebida. É o lance da bebida. Que aí no drama, eles colocam Eles o lance, botam em outro lugar. Mas coloca com uma outra situação em Sim. outro lugar. E eu fiquei, tá, só pra ter um momento fofo pra poder a história continuar. Gente, Mas eles, em vários momentos, durante a graduação, eles já tinham se bicado e o Samu nunca reparou nele. Nada. E aí, como você começa a simpatizar com o Jae-yoon, porque você fala, nossa, ele só quer ser notado, gente, ele só quer ser notado. sim, ele não sabia o que era esse ser notado. Eu falei, porque ele sempre fala, eu quero que ele saiba meu nome, eu quero que... Porque ele também não tava, acho que ele não atinou ali. Era só essa pessoa de, tipo, não, você vai saber quem eu sou. Porque cena... Só que, na verdade, eu acho que ele realmente, ele sempre teve o crush e, tipo, como é que meu crush nunca me notou? E daí ele, ai, por que você é assim e tal? E... Aí você Porque aí você simpatiza mais com o Jae-yoon, porque você vê que ele também estava É, sofrendo. sim, Você fica assim, meu, ele não sabe quem eu sou, como assim? Exato. A gente já saiu tantas vezes, já aconteceu tanta coisa. Sim. Eu já cruzei com ele tantas Eu devo vezes. dizer assim que eu simpatizava, só que não. Nossa, eu gostava dele. Não, é que eu gosto gostava dele também. dele, mas é que eu acho que eu comprei tanto a briga do Sang-woo, de tipo, você tá acabando com a rotina. Porque eu acho que eu me identifico um pouco com o Sang-woo, entendeu? É porque você tá na visão da novel. Eu tô No na- Webtoon, Eu estou na visão o da Jay novel. é muito mais adorável. Ele é muito mais adorável. É. Porque ele só me irritava, ele me irritava. Eu fiquei irritada. E eu fiquei irritada. Eu fiquei bem irritada também. Eu também. Nossa. E daí, por mais depois que ele ficou, tipo, fofinho, que eles começaram, eu fiquei assim, não, mas eu ainda lembro que você... eu guardei rancor. Se ele não guardou, eu guardei. Eu lembro do... E eu acho que tinha muito isso dele de, tipo, não só esse crush antigo, como também pelo Sang-woo ser tão inacessível, tão Desafio. imparcial. É um desafio, tem um gosto ali, né, de você ser notado, né? E isso eu achei muito legal, né? Sim. Achei um ponto interessante dela colocar. Bom, a gente já falou então da novel, webtoon, BL, muitas coisas aqui. Voltando um pouco sobre, assim, obras em BL de um modo geral, né? Obras BL de um modo geral. Que tipo de público vocês acham que está mais acessível para esse tipo de obra que vocês percebem? Seja em novel, em webtoon, drama. Eu acho que... Deixa eu pensar como responder isso sem puxar. Sardinha? É. Tá. Não, sem puxar opiniões que podem dar problemas. Se lamento. Não, a gente vê que, assim, o BL, num início, num primórdio, vamos colocar ali, ele sempre foi uma coisa de tipo, mulheres escrevendo para mulheres. Então, Sim. a gente tem bastante mulheres consumindo, né? E daí, eu acho, inclusive, quando começa a sair um pouco da bolha, por mais que ainda tenham mulheres, eu acho que começa a trazer um outro público. Mas eu ainda vejo, acho que é muito mais... Majoritariamente mulheres, né? Uhum. Exato. De estar ali aceitando até a novel por ter, assim, um conteúdo erótico. Eu acho que teve, por exemplo, quando teve 50 Tons de Cinza, que foi, né, o negócio que era basicamente uma fanfic de Crepúsculo. Sim. Só que foi quando a mulher começou, não, mas a gente pode ler também conteúdo erótico. E tava ok ler isso, tipo, no metrô, no ônibus. Você não sentia tanto vergonha. Não, porque estou lendo 50 Tons de Cinza. Mas sim. Sabe uma coisa que é engraçada? Que dos meus webtoons que eu leio, atualmente tem muitos webtoons BLs que são de ação.
E é incrível. Eu amo Exato. eles. E, tipo, o foco não é romance, mas é um BL. E eu sinto que isso puxa também para um outro público. Não, calma. Volta. O foco não é romance, mas Não. é BL. É porque Me ele... explica isso. É muito bom. Porque, pra mim, a ideia que eu tenho é que BL vai focar em... basicamente, a história do amor entre dois homens. Aham. E por isso que era muito tóxico e era isso. exato, Esse era o grande problema. E por isso que a gente Exato. Tá melhorando. Tá, temos esse ano, acho que a gente, por isso eu falei, é bem no primórdio, começou assim, mas agora a gente tá tendo essas... tem um, por exemplo, que eu adoro, que... Eles atualmente não vai chegar pro erótico, o que eu acho que tá tudo bem. São dois caçadores de fantasia, os dois têm poderes mágicos, e eles vão em cavernas explorar a mágica e tudo mais. Você sabe que ao longo dessa história vai se desenvolver um romance. Mas o foco é eles explorando essas cavernas e tentando salvar a Terra e tudo mais. Mas você tem aquela tensão entre os dois, sabe? Tem aquele romancinho. Sabe, tipo... um BL ainda. Sabe um romantasy? Só que Sim. BL. Tá. Ok. E tem muitos, assim. Muitos. Muitos, especialmente chineses. Porque eu acho que o legal, né, que vai ser quando a gente conseguir chegar num ponto em que BL deixe de ser o gênero. Entendeu? Tipo, o gênero vai ser só romance, vai ser só ação. Porque o casal, seja, né, de gays, de lésbicas, não importa. Não importa. É tipo, porque você tá lendo que é uma fantasia. Um dia a gente vai chegar. Agora ainda é importante a gente falar BL exatamente porque tem que dar essa visibilidade de, tipo, desse tipo de protagonismo. Por isso que as histórias agora, assim, né, que tem, tipo, não são tão o romance, mas então já é um de ação, já são personagens com outras temáticas, aí isso também eu acho que vai enriquecendo essa temática do BL para ele podendo, tipo, ser mais diluído no meio das outras. Tipo, você poder ler mais, escrever mais sobre, sem ter que se prender a uma coisa e você, vou ler isso aqui porque eu gosto de ação, porque eu gosto de aventura, porque eu gosto de thriller, suspense, enfim, e não vai ser tóxico, entendeu? E ter tudo bem. Aliás, isso também é um ponto interessante de Semantic Error, porque até, como eu falei, até metade dele... Gente, eles estão falando de fazer um jogo. Estão Exato. programando, estão fazendo a arte do jogo, tá acontecendo ali a situação, entendeu? Sim. Universitária. Depois que o negócio, né, fica Exato. bem... Pegando Mas, aliás, um ponto interessante nessa obra, eu acho ela até um pouco didática. É um mundo novo pro Samu, né? É um mundo novo pro Samu, então ele vai aprendendo as coisas. O que eu, na verdade, achei até um ponto interessante, porque ia ser esquisito, talvez, se ela só descrevesse como um momento maravilhoso, de amor e não sei o que. Eu falei, até que foi interessante ter essa parte didática, porque uma que ele é assim, e outra que ele realmente tá tentando, ele não se aceitava, ele não aceita ainda, pelo menos até afinal, que dois homens podem se relacionar, né? Tipo, ele tem isso porque na cabeça dele não é lógico. Sim. E o que eu acho que o ponto ali da novela é exatamente dizer, mas isso não é lógico, é amor. Tipo, Exatamente. não importa a lógica aqui, né? Que é isso, o amor não é lógico. Isso, a gente já pode ir pro Próximo tópico. reflexões. Eu acho muito interessante essa mensagem que a obra traz, né? Que o amor não é lógico. Então, que assim, ele sendo uma pessoa que é muito pautada pela razão, ele vai sofrer na pele mesmo, né? Como que passar por esse sentimento e entender esse sentimento. Acho que a gente teve um exemplo disso também no Advogada Extraordinária. Sim. Que aí, de novo, um personagem que é diagnosticado autista e ela tem, para quem assistiu, né, o K-drama, durante a primeira temporada tem a resolução dos casos lá dela, que ela é advogada e tal, mas ela acaba se apaixonando por um colega dela do trabalho e ela também não sabe o que é isso, o que é um relacionamento, o que acontece num relacionamento e mais do que isso, o que o outro espera de você, porque ela só pensa nela. Sim. É igual o Sanlu aqui, ele só pensa nele, ele só quer resolver o que ele tá sentindo. E dane-se o que o Jae quer. E
E na Advogada Extraordinária também é isso, né? E mostra um pouco o namorado dela também, ele falando assim, tá, mas e agora? E eu? Não é só você que vem que tá satisfeito, e eu? Sabe? Sim, acho que até na Advogada Extraordinária tem um negócio dela também, fala assim, mas eu também amo, eu também sinto. Não é só porque eu não demonstro do jeito que você espera, é que eu não sinto, porque às vezes dá essa impressão. Que é a mesma coisa do Sam-woo. Tipo, às vezes ele tá pensando só nele, não sei o quê, mas ele também tá, tipo, dentro doido, do jeito dele, tipo, atribulado, tipo, o que tá acontecendo, e não sei o quê, por mais que ele não demonstre. Sim. Então tem isso, não é só porque eu não demonstro que eu não tô sentindo, que isso não existe. E eu acho que aí, nesse ponto, talvez seja o grande motivo para essa obra fazer tanto sucesso, né? Porque está falando de um tema universal e muito desse nosso questionamento de seguir a razão ou a emoção. E ele coloca, né, o código binário, né? 0 e 1. Então, é muito preto ou branco, né? Não tem aquelas nuances. Então, acho que também é um modo da gente exercitar esse espectro de cores entre preto e branco, né, digamos assim. Sim. Em todas as questões, né? Não só na parte emocional, mas também na questão de gênero, né? Que tem essa discussão também, que ele tem enraizado, né? Que não pode, homem com homem. Sim. E tem até uma parte que o próprio Jae-yoon fala, que ele não entende qual é o gênero do Sang-woo, porque ele já conquistou homens, ele já conquistou mulheres. Todo mundo cai nas graças dele. Por que o Sang-woo não cai? Ele tem esse questionamento. Ele fala assim, parece que eu tô lidando com um gênero diferente. Outra característica. E uma coisa que eu também converso bastante com a minha psicóloga, que ela gosta desse assunto, que é outra forma de relacionar, porque o que a gente tem de base é um relacionamento hétero, e que todos têm que funcionar do mesmo jeito. E, tipo, uma coisa que o livro também um pouco trabalha é que a gente não vai se relacionar igual a um casal normal, porque a gente funciona diferente. E não é binário, não é igual, e é muito bom. Eu gosto disso também. É bem leve, eu acho que podia ser mais. Mas assim, Mais aprofundada. Mas eu gosto. Mas é o começo, né? Acho que é o começo. Até por essa relação que não é tão tóxica quanto outras que a gente vê, tanto em romances héteros quanto gays, etc. Eu acho que também é um começo, sabe? Podia ter algumas coisas melhores ali, podia ser mais saudável em algumas partes. Gente, porque eu ainda acho que o designer só manipula ele, porque eu acho que a partir do momento que ele entende como o som funciona, não é entendo como ele funciona, então vamos tentar essa relação de, tipo, como a gente vê até na Advogada Extraordinária, tipo, estou entendendo como você funciona, então sei que você vai até aqui, então até que eu tenho que ir. É tipo, eu entendo como você funciona, ele até chega a falar, eu sei que botões apertar pra sair o resultado que eu quero. E daí eu fico assim, gente, e daí eu fico até que ponto? Realmente, então, o Sang-woo tá consciente dessa relação por causa disso. Porque se ele tá apertando os botões certos pra sair isso daqui, então ele não tá só entendendo como ele funciona, ele tá manipulando como ele funciona, e eu fico... E eu também acho que em alguns pontos ele é até, vamos dizer assim, invasivo e pressiona demais. Porque, por exemplo, mesmo ele entendendo que esse é o sistema que o Sang-woo tem, ele quer que o Sang-woo tenha uma reação diferente, entendeu? Ele quer pressionar, que assim, não, eu quero que você fale o que eu quero ouvir agora, entendeu? E pronto. Em alguns momentos ele faz exatamente isso. Fala, cara, fala. mesmo. E se fosse só em alguns momentos de... Porque você está lidando com uma pessoa diferente, então você tem suas expectativas e às vezes, tipo, tá tudo bem, às vezes ele fala, mas eu quero que você diga isso, porque às vezes você fala, mas eu quero, mas é que nunca tem essa reflexão, acho que depois de, sabe, dele parar e pensar, cara, não devia ter passado esse ponto de querer essa, porque ele não realmente, ele não é assim que vai funcionar, e ele entender que isso é uma frustração dele, que ele também vai ter que trabalhar pra poder se relacionar com o Sang-woo. Isso é uma coisa que eu acho que poderia ter melhorado no personagem, né? Eu também concordo. Ele poderia ser respeitado mais no jeito do outro. Verdade. No comecinho você ainda entende, porque realmente você cria expectativas e você se frustra, e às vezes você não sabe lidar com essas frustrações. Mas ele não parece que quer trabalhar nunca, ele só quer que, tipo, apertar os botões pro Sang-woo fazer o que ele quer. Eu acho que fica muito nessa lógica de estou sendo desafiado, porque o Sang-woo é a própria definição de um jogo ali, de um enigma, né? Exato. Então parece que o Jae-young, cacete, desculpa, tá sempre, tipo, querendo vencer de alguma forma. Nossa, aqui é um enigma, então são fases, né, que eu vou passando.
Então, realmente isso não é tão saudável, Ai, né? Você é uma pessoa, sabe? Eu não sei se Não é um sabe. jogo. Então, e aí a gente tem o segundo volume, né? Sim. Que eu fiquei curiosa pra ler, pra saber se ele vai melhorar essa personagem. Eu também. Porque até aqui estamos, né, construindo uma relação, uma coisa assim. E depois, né? Como é que vai ser? Tanto que eu lendo, quando chega num pedaço ali, eu falo, gente, como é que tem estudo de página e ainda tem segunda parte? Porque eu acho Aquele que vai... quarto, cara. Eu acho que porque eu olhando assim, pensando em trama, em jornada e essas coisas, eu fiquei, isso tudo vai se resolver. Isso aqui, pelo que tem aqui, se resolve. Tipo, eu comecei, isso aqui vai ser. Porque onde vai parar com isso aqui? E daí eu vi, tá, eles vão. Essa questão dele ir embora, que vai ficar. Eu falei, mas caraca, vai ter mais 500 páginas só sobre isso. Quer dizer que vai ter mais ainda um negócio desse só de. De putaria, desculpa. De putaria. E, tipo, é um problema que eu acho que não deveria ter um espaço tão grande, né? Acho que não que é Eu facilmente entendo que resolvido, né? existe um questionamento também se essa relação é só um desejo sexual ou se é Sim, a exato. esse questionamento. Verdade. Mas aí ela me deixou um volume inteiro só para desejo sexual. Pra depois o próximo falar de amor, não sei. É a minha exposição, né? Porque é só isso. É só libido e desejo e pega e amassa e joga na parede e me chama de largatista e tudo mais. Eu fiz, gente, o que tem nessa segunda metade? Tanto que quando eu fechei o drama, eu falei, nossa, será que eu vou ser respondida? De tipo... Não. E- Não foi. Então, e na hora que eu assisti, eu falei, ok, porque se for só isso aqui que tá faltando, que é só eles resolverem essa questão dele, que ele vai pra fora, eu falei, mano, é muita pouca trama eu falei, isso aqui vai esticar. Eu falei, então eu já sei, vai ser metade, né? Eu fiquei, mas eu fiquei curiosa também pra ler a outra metade. Eu também. E aí vamos ter que passar por muitas mais cenas diferentes Olha que sabor. pra saber o que vai dar. Aí que vai dar a história. Porque todo agora fica nessa curiosidade, né? Em que momento o Sam-woo vai entender que isso é um sentimento, isso não é apenas uma reação fisiológica do corpo dele. do corpo dele, entendeu? Porque é uma reação fisiológica, só que não é uma reação fisiológica que tem lógica. Sim. Entendeu? É acionada por parte do seu cérebro, que não é da lógica, amigo. É isso. Aceita. Tu vai ter que aceitar. Mas... Tadinho. Ai, gente. A gente acha melhor a gente já encaminhar para um final, Sim. assim. Porque o episódio tá indo, a gente só falando. Bom. Tá muito bom. Para quem já conhece a obra nos diferentes formatos, vocês indicam outras que estejam nesse mesmo perfil? Vocês comentaram algumas aqui, mas tem outras que vocês indicam, seja de novel, webtoon, K-drama também, se tiverem. Sem o Modal Sushi, eu não sei falar direito. Vou dar sushi. Eu Eu, acho eu que também exemplo, falo né? assim, eu não sei se é certo. Modal Sushi, é isso. Ai, Tem um webtoon que eu gosto bastante, que ele é chinês, que o nome é Here You Are. Já foi muito indicado aqui. Que eu acho que ele é um vibe parecida. O segundo casal às vezes atrapalha, mas assim, é muito bom. E eu gosto do Here You Are. E puxando um pouco pra esse lado de BLs que não são românticos, eu gosto muito de Kingsmaker, eu acho. Kingsmaker. Maker. É político. Uau. É político. É um BL político que é sobre o menino virar o rei e o assistente do rei ajudar ele a virar o rei dar o golpe. É tipo Guerra dos Tronos. É muito legal. E qual é o nome daquele que você estava lendo de ação? Que você É de ação. Deixa eu achar o nome, tradução. Ou depois você passa Eu posso pra passar gente. pra vocês? Sim, a depois, gente tá? bota Porque o na nome é descrição. aqueles nomes grandes. Tá. Tem uns webtoons com os nomes que... Tem uns meu hábitos Deus. com nomes de 2 linhas, assim. E a sua, Mari? A minha é o seguinte, gente, vocês entram no falardewebtoon.com.br. A gente fez ali tem uma matéria sobre os lançamentos de janeiro que está sendo atualizado e lá tem muito BL, tá sendo muito BL, então dá para você escolher ali o que você quiser. Ela faz a publi dela. Ela faz.
Marcela? Aí já entra na última pergunta, que é pra deixar os últimos Ótimo. comentários. Pra mim, eu não sou muito usuária de redes sociais, vou confessar, mas eu uso bastante Twitter, porque lá em Portugal ele ainda funciona. E o meu Twitter é nada_ponte. Nada ponte. Mas se quiser falar com a gente, fala em qualquer rede social, porque a gente compartilha senha de tudo, do Falar de Webtoon. Pode achar a gente em qualquer lugar, até no LinkedIn. E no Discord também, né? No Discord, Discord, a gente tem a nossa comunidade no Discord. A gente usa bastante mais pra conversar, pra trocar link, essas coisas assim. Que é ótimo. E é isso, Mari. Então, vocês podem achar a gente no @falar de Webtoon. Isso. Em todas as redes sociais, tanto no Twitter, no Instagram, no Blue Sky, no LinkedIn, que eu fico me usando, porque eu sou a pessoa do LinkedIn. Então, eu sou a pessoa que fica... A gente vai ter LinkedIn, sim. A gente vai postar, sim. Porque é aqui que a gente faz o negócio. Então, você pode encontrar... Eu também não sou uma pessoa muito de rede social. Que é péssimo. Né? Desculpa, eu acho gente. muito Desculpa. incrível quando a gente tem, 3 hosts de um podcast que, 0 redes sociais. Mas vocês podem me achar também, Maris_pode falar. Ok. Bem fácil. Principalmente, acho que no Instagram, às vezes no Blue Sky. Me encontra. Mas vai na @falar de Webtoon, você vai encontrar as 3. Que eu acho que a gente dá mais certo. Gente, ótimo. A gente ficou super feliz mesmo. Adoramos o papo. Dava pra ficar aqui mais 2 pessoas falando de semantiqueiro, de BL, de Webtoon, de tudo isso. Vida longa, o Pode Falar de Webtoon. Adoramos ali o portal. Vão lá, gente. Tá todo dia muito atualizado, assim. Agora, eu já acompanhava o podcast, mas agora eu fico acompanhando as notícias também. Tô super atualizada com vocês. Tô adorando. E sentimos sua falta, Mandy. Beijo pra você. Feliz aniversário de novo. Pra quem foi com a gente até aqui, a gente vai deixar todos os links na descrição. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até, gente. Tchau, tchau.